da palavra de Deus com o nosso irmão Marcos Costa e logo após, então, nós teremos a mensagem da palavra de Deus com o nosso irmão Jaime. Amém? Que Deus abençoe. Bom dia a todos. A leitura nessa manhã vai encontrar em duas passagens diferentes. A primeira em Lucas 4. Lucas capítulo 4, versículos 25 e 26. Lucas capítulo 4, versículos 25 e 26. Diz assim: Asseguro que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio, e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva de Serepta, na região de Sidom. E por último, em Tiago capítulo 5, Tiago, capítulo 5, versículos 17 e 18. Tiago 5, 17 e 18 diz assim: Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse. E não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu os seus frutos. Palavra do Senhor. Bom dia para todos. Que bom nós estamos hoje aqui para encerrarmos mais um ano. É ou não é? Último domingo do mês, último domingo do ano também. Então, o que eu gostaria de compartilhar com você, meu irmão, minha irmã, é sobre o prognóstico que existe. O prognóstico que existe para 2022. Eu vou contar com a ajuda do pessoal para estar mudando lá, esqueceram de me passar o controlezinho aí, mas pode ir mudando aí as páginas e nós vamos compartilhando. Então, a previsão, o prognóstico para o próximo ano é que será um ano muito, mas muito difícil. A nova cepa Omicron, ela está causando uma quarta onda da pandemia e está desestabilizando a economia mundial. Próxima lâmina. Quem está mudando lá? Então, nessa altura, a gente realmente se pergunta: o que será do Brasil? O que será do nosso povo? Obrigado, Marquinhos. O que será do nosso povo? E segundo esse prognóstico, essa previsão, é que para nós brasileiros também será um ano de desemprego. Já está acontecendo, não é? E a gente tem visto, se você tem ajudado as pessoas por aí, você sabe que a situação está muito difícil. Também será um ano ou mais um ano de inflação alta. Realmente você já percebeu que nas suas compras já não é mais como antigamente. Obrigado, minha querida. Só um minutinho, dá licença.
trazer a água e não beber é desperdiçar, né? Nós vamos falar de uma seca hoje, então é melhor a gente tomar água e bastante mesmo. Né? Obrigado, minha querida, mais uma vez. Né? Então, você tem percebido, quando você vai ao supermercado, e você tem visto as mudanças de preço nas gôndolas. É ou não é? É uma coisa terrível, mas fazer o quê? Também será mais um ano de fome. Estranho, não? Um país que é o celeiro do mundo em produção agrícola e tem pessoas passando fome nesse país. Você consegue pensar nisso? Que tristeza, né? Mas é verdade. Há pessoas nesses 4 cantos do nosso país que estão passando fome. E precisa da sua ajuda, da minha ajuda, quando nós tivermos oportunidade de mitigar a fome dessas pessoas que batem à nossa porta toda semana. Né? Também vai ser um ano de juros altos, né? Um ano de juros altos, o juros já está alto. Né? Isso tudo puxa a inflação para cima e vai complicando mesmo. Nas 2 leituras que o nosso irmão Marcos acabou de fazer, você deve ter percebido que o nosso Senhor Jesus, quando estava aqui entre os homens, ele estava na cidade onde ele foi criado, onde ele cresceu, em Nazaré. E no sábado, como de costume, como é nosso costume vir todos os domingos aqui, não é verdade? Um bom costume, por sinal. Jesus também tinha o costume de ir aos sábados na sinagoga. E Lucas, o evangelista, o doutor Lucas, o médico, ele diz que Jesus foi lá. E quando ele chegou na sinagoga, ele tomou o livro do profeta Isaías. E ele achou o lugar aonde ele queria compartilhar com as pessoas presentes. E entre outras coisas que ele compartilhou, ele falou da viúva de Sarepta. E ele falou do profeta Elias. Jesus usou este exemplo que havia ocorrido há muitos séculos atrás, para ensinar o povo de Nazaré, a sua cidade, o seu povo, a ensiná-los uma grande lição de obediência a Deus. Porque o povo lá de Nazaré estava rejeitando Jesus e os seus ensinos. Imaginou? Que coragem de rejeitar os ensinos do próprio Jesus. E ele ressaltou que uma viúva gentílica, não era nem israelita, e essa viúva então, ela acreditou em Deus, recebeu o profeta Elias e foi uma bênção, porque Deus enviou esse profeta para ela. Tiago, o irmão de Jesus, que escreveu aquela carta para o povo de Deus no 1º século, ele também lançou mão, exatamente do profeta Elias, para ensinar o povo daqueles dias. Jesus já tinha sido assunto ao céu, e agora Tiago, um dos presbíteros em Jerusalém, ele estava ensinando o povo de Deus a importância do orar, a importância do confiar. E quão bom foi estar aqui para ouvir meus irmãos aqui na frente. Primeiro, esse testemunho do Marquinhos maravilhoso, que ele tem uma área que ele, Jaísa, Mateus e Ivone gosta de orar. Isso é muito bom. Me fez lembrar Pedro, quando Pedro foi para o terraço, lá em Atos, no capítulo 10 ali, 9 e 10, ele estava orando ao Senhor. E gostei muito também que um dos presbíteros, o Carlos, ele desafiou a nós, a sua igreja, para nós colocar nosso joelho no chão
e nós clamamos a Deus pela cura da nossa irmã, que está passando momentos difíceis. O seu marido também, o André, e os seus 3 filhinhos pequenininhos. Realmente, meu irmão, minha irmã, eles estão, a Jandira, o André, aquela família, está precisando dos nossos clamores. E precisamos orar como Elias. Ele orou para que chovesse, para que não chovesse, e não choveu. Depois ele orou para que chovesse. E Tiago falou que Elias era um homem semelhante a nós, semelhante a você, meu irmão, pequenininho, né? Então, isso foi maravilhoso. Hoje também, eu quero lançar mão, exatamente, do profeta Elias e da viúva de Sarepta, para deixar uma mensagem de Deus para você, para mim. E a mensagem é esta: o mundo daquela época, eles passaram por uma situação semelhante à nossa. Não foi uma pandemia, mas foi uma grande seca mundial. E aquela seca trouxe fome, trouxe muitos problemas para o povo daquela época, inclusive o povo de Deus, que era o povo de Israel. A situação política naquela época era uma situação também desfavorável, porque o povo de Deus não estava prestando atenção na palavra de Deus. E se tem uma coisa que é absurda, é quando o próprio povo de Deus não presta atenção na palavra de Deus para obedecê-la e segui-la. As consequências sempre vêm. E você vai colher esses frutos sempre e sempre. O povo de Deus naquela época, ele estava dividido entre 2 reinos. O reino do norte, que era o reino de Israel, e o reino do sul, que era o reino de Judá. Havia reis desse reino do norte, e havia reis para o reino do sul. Havia profetas que profetizavam para o reino do norte, e havia profetas que profetizavam para o reino do sul. E, entre os reis de Israel, houve um rei chamado Orim. E ele foi um rei muito ruim, péssimo rei. E ele construiu a cidade de Samaria. E esse rei, ele adorava o deus falso Baal. E ele ensinava o povo de Deus a adorar imagens. E foi uma coisa terrível. Ele veio a morrer, e o seu filho Acabe veio a sucedê-lo no trono. E, infelizmente, Acabe não apenas repetiu o que o pai fez, ele conseguiu fazer pior que o pai dele. De início, por questões políticas, o rei Acabe, ele casou com a filha do rei de Sidom. O nome dele era Etibaal. Quando você vê no nome do cara uma terminologia dessa espécie, você já sabe que não vai sair coisa boa. Etibaal, servidor de Baal, adorador de Baal. É igual a terminologia El, que é uma terminologia de Deus. E as pessoas, nós gostamos de colocar o nome dos nossos filhos de Samuel, Gabriel, que é um dos meus filhos. Quando a gente pensa nesses nomes, com essa terminologia, nós estamos dizendo que há uma ligação dessa pessoa com Deus. É nosso desejo que isso aconteça. Então ele casou com a filha desse rei de Sidom, e o nome dela é nada mais, nada menos do que Jezabel. Jezabel era adoradora de Baal.
Jezabel, ela matou os profetas de Deus naquela época. E esse rei Acabe, ele construiu um altar para o deus Baal lá no templo. E ele construiu um templo para o deus Baal. E foi terrível. O profeta Elias, ele matou os 400 profetas de Baal, está lembrado? Lá no Monte Carmelo. Porque estava demais esses reis que abandonaram a Deus e seguiram o seu próprio caminho. O próprio Apocalipse. Nosso Senhor Jesus, quando falou com a igreja lá em Tiatira, no Apocalipse, no capítulo 2, ele falou que lá na igreja de Tiatira tinha uma mulher que era a Jezabel. Nós estamos estudando Apocalipse, não é verdade, irmãos? Já tem uns 2 anos que paramos. Mas não é que a Jezabel ressuscitou, mas é que tinha uma irmã lá, que parecia muito com a Jezabel, desviando os cristãos, os irmãos, da vontade de Deus. E Jezabel passou para a história como um nome a evitar colocar em suas filhas. Eu nunca conheci uma Jezabel, e nem quero conhecer, porque incorre no perigo dela sofrer muito. Então, nessa época, nesse contexto político, é que Deus deflagrou uma fome mundial. E a fome está aí para que você leia. Ouça o que Deus falou com o seu profeta, ou seja, o seu grande profeta Elias. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe, o rei: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face eu estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. O profeta fala em nome de Deus, então ele vai falar. Ele vai falar. E o que ele anunciou é que veio uma grande seca naquela região. Nem orvalho, nem chuva vai cair por bastante tempo. E eu fiquei, quando eu li, isso está registrado lá em 1 Reis, capítulo 16, no finalzinho dele, para o capítulo 17. Esses 2 capítulos tratam dessa situação que nós estamos aqui hoje refletindo. Jesus, quando ele falou com o seu povo lá na cidade de Nazaré, na sinagoga, Jesus disse que aquela seca, ela durou 3 anos e 6 meses, ou seja, 3 anos e meio. E Tiago também, quando falou com a igreja a necessidade de orar com fé, ele falou que a seca duraria 3 anos e 6 meses. 3 anos e 6 meses te parece pouco? Para que não chova sobre a terra? A princípio, a mim pareceu muito pouco também. Mas depois eu pensei na nossa situação aqui no Brasil e em Belo Horizonte. É que, às vezes, nós não conseguimos ficar sem chuva nem 1 ano. Você não aguenta 1 ano sem chuva, meu irmão, minha irmã. Os reservatórios, eles vão minguando, a sua conta de água e de luz começa a subir, puxando a inflação para cima, e a reclamação e o chororô começa a espalhar por esse país, e o Bolsonaro e os ministros têm que segurar a onda, porque o bicho pega para o lado deles. O ministro da Minas e Energia tem que se explicar o que está acontecendo. Não é com ele que está acontecendo com Deus. É Deus quem administra chuva, sol, estações para toda a terra. Ele que dá a vida, é Ele que tira a vida. Tem nada a ver com político, com homem nenhum, com rei nenhum.
tem a ver com o Criador, com o Todo-Poderoso. Se nós não aguentamos a chuva por um ano sequer, imagine você 3 anos e meio. Ah, meu amigo, a fome vem e a morte chega. Nunca vi ninguém morrer de fome. Já passei umas magrelas na minha vida, mas não cheguei a morrer de fome. E vou dizer para você, deve ser coisa muito triste ver uma pessoa morrer de fome. Essa viúva de Sarepta estava quase morrendo de fome. Deus a ajudou. Deus sustenta o seu profeta. Porque não tem mais água, porque não tem mais comida, está tudo escasseando. Então o profeta de Deus vai morrer também. E aí veio a palavra do Senhor para o seu profeta. Interessante demais. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: Elias, retira-te daqui para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te alimenta. Interessante isso, que Deus está falando com o profeta. Vai vir a seca, vai vir a fome, vai vir uma choradeira, vai vir um problema. Esse rei Acabe vai ter que explicar ao povo o que está acontecendo, coitado dele. E a situação é pior possível. E Deus pega o seu profeta e ele fala com ele: olha, Elias, vai para uma nascente que eu tenho para você, aqui perto do Jordão mesmo, lá naquelas imediações de Israel mesmo. Uma seca danada, não chove, e o profeta de Deus, ele está bebendo uma água fresquinha todos os dias, e tem uma fonte só para ele. Que coisa, né? Que maravilha, né? Você consegue imaginar? Se imagina lá naquela fonte. E não só isso. Ele vai só beber água? Não. O Senhor providenciou de uma maneira inusitada pão e carne para o profeta Elias todos os dias. O texto sagrado diz que Deus usou um corvo, um passarinho, para ele levar todos os dias o pão e a carne. Se a carne estava bem passada ou mal passada, eu não sei. Se o pão era... eu não sei. Eu fiquei tentando imaginar essa cena na minha cabeça. Você lá, irmão, que todos os dias chegava o passarinho e joga o seu pão, e joga a sua carne. Que cuidado amoroso do Pai pelo seu povo, pelo seu profeta, pelo seu filho. É ou não é? Glória a Deus, né? Louvado seja Deus, não? É. Já, isso tem a ver com você e tem a ver comigo. Já. Bom, Deus envia Elias agora, o seu profeta, para a viúva de Sarepta. Olha o que Deus fala com ele. Mas passado dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te e vai para Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Que providência, não? A seca era tanto que até a própria fonte, ela secou. Esse é um problema para Deus? Não, é um problema para você. É um problema para mim. A fonte secar, os recursos pararem. Mas para Deus, isso não é problema algum. Ele tem um plano B, um plano C, um plano D. E ele falou com o seu profeta: agora você vai para outra região. E ele mandou ele para a parte mais para cima lá de Israel, aonde ficava a Fenícia, aonde ficava Sidom e aonde ficava Tiro. E Sarepta
era uma cidadezinha, uma vilazinha lá de Sidom. E Deus falou, você vai para lá, porque eu ordenei que uma viúva te dê comida. Às vezes a gente fica assim meio pensativo, né? Eu cá com meus problemas, minhas fraquezas humanas que eu tenho, né? Meus orgulhos também que eu tenho e... Puxa vida, Senhor, o Senhor vai usar uma mulher para me sustentar? E ainda por cima uma viúva? Senhor, você está brincando comigo, não? Meus problemas que eu tenho. Talvez você não tenha problema com isso. Né? Sei de homem que gosta de ser sustentado por mulher. Mas essa é outra conversa, outro assunto, outro dia, né? Vamos seguir aqui na nossa toada aqui. Então, o Senhor disse que ele iria ser sustentado agora por uma viúva lá na cidade de Sarepta. E o que aconteceu? O texto sagrado deixou registrado para você e para mim. Queria te desafiar essa semana, meu irmão, minha irmã, que você lesse o capítulo 16 e 17 de 1 Reis, para a sua fé, ver o quanto Deus cuida de você. Quando ele chegou na cidade, nos portões da cidade, diz o texto sagrado que ele viu aquela mulher. E ele disse, mulher, estou com sede. Eu estou parafraseando, né? Dai-me um pouco de água. Como Jesus chegou lá em Jericó e pediu àquela mulher, me dá um pouco de água. E ele falou assim, e também me traga um pouco de pão. Eu estou com fome. Deve ter feito uma viagem a pé, lá do Riacho até Sarepta. Devia estar cansado, e com sede e com fome. E sabe o que a mulher lhe disse? Profeta, eu vejo que o senhor é um profeta. Como aquela mulher pagã, gentílica, conseguiu perceber que Elias era um profeta? Exatamente, eu não sei. Porque aquela mulher lá, samaritana, conseguiu ver que Jesus também era um profeta. Mas quando ele falou da vida secreta dela. Mas quanto a Elias, provavelmente era o seu vestuário. Profetas tinham uma maneira de se vestir, provavelmente. Mas a verdade é que ela sabia que o Elias era um homem de Deus. Era um profeta de Deus. E ela então disse, olha, a seca chegou também aqui. E eu vou te dizer a verdade. Eu não tenho nada para fazer um pão para você. Bom, nada minto, mas o que eu tenho lá é um pouquinho de farinha de trigo numa tigela. E mal dá para mim e para o meu filho. Aí o profeta disse, olha, você vai lá e você me traz a água e você prepara um pão primeiro para mim. O que sobrar você prepara para o seu filho e para você. Talvez você pense que profeta folgado, né? Tirou da boca da criança, tirou da boca da mulher. É homem que tem que segurar a onda, é ou não é? Mas os profetas de Deus, as coisas de Deus, não tem muita lógica com essa vida, não. E então, sabe o que aconteceu? Ouça bem o que o profeta falou em nome de Deus para aquela mulher. Mulher, assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até ao dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela então, e ela fez segundo a palavra de Elias. Assim, comeram ela e a sua casa, muitos dias. Da panela, a farinha não se acabou, e da botija, o azeite não faltou. Segundo a palavra do Senhor,
por intermédio de Elias. Quem dera, meu irmão, quem dera, minha irmã, se quando os homens de Deus e as mulheres de Deus falassem para você algumas coisas, e você entendesse que isso não é ideia do Jaime, não é ideia dos presbíteros, não é ideia, mas é ideia de Deus. Ô Jaime, está falando que Deus falou com você? Agora estou vendo que você pirou mesmo. Estou te dizendo, meu irmão, minha irmã, que as coisas que nós te falamos é porque nós conhecemos a palavra de Deus. E os caminhos que você está andando, e as coisas que você quer fazer na sua vida, e suas decisões, não estão condizentes com a palavra do Senhor. E nesse sentido, somos profetas na sua vida para dizer, assim diz o Senhor, não faça tal besteira. Mas você é teimoso, e você é teimosa, e você vai e faz. Aguente as consequências. Mas o ponto é que o Elias não era um folgado por querer comer primeiro e deixar aquela mulher, aquela criança para depois. É porque ele sabia do poder do seu Deus. Ele sabia da provisão que o nosso Pai tem, que é inesgotável. E ele disse para ela, fica tranquila, porque não vai faltar farinha para você fazer o pão, e não vai faltar azeite para você poder fazer o seu alimento. Aliás, cozinhar com azeite é uma sabedoria, né? Aí lá tinha azeite com fartura. Que milagre! E que bênção! Deus ainda faz isso hoje? Talvez você pense, não, Deus não faz. Não é assim. Deus é Deus e Ele faz o que Ele quer. Quantas coisas que Deus já fez para você, que você nem imaginava que era possível. Está lembrado algum aí? Lembra? Pode buscar que você vai ver. Como Deus te livrou, como Deus te fez prosperar, da onde Deus tirou e aonde Deus te colocou. E você e eu, como o Leozão disse, estamos super abençoados. É ou não é, meus irmãos? Não sei de ninguém passando fome na casa do Senhor. O que eu estou vendo é o povo de Deus muito bem vestido, com os carros luxuosos, com casas grandes e maravilhosas. Irmão, nós temos que dar a mão à palmatória. Deus está nos abençoando. E muito. Nesses anos todos que eu sirvo o Senhor, eu nunca vi uma serva do Senhor e um servo do Senhor que é fiel, que não tem sido grandemente abençoado. Nunca vi. Eu vi algumas pessoas que não tinham compromisso com o reino de Deus, com a palavra de Deus, e que levavam uma vida mais ou menos. E essas pessoas sofreram muito mesmo. É verdade. Mas os fiéis, eu nunca vi. E olha que eu vou fazer 45 anos que eu sirvo o Senhor. Os analistas têm um prognóstico assustador para 2022. Quando eu ouço aquilo, falei, mas que barbárie, que barbárie. Coitado de nós. Mas você sabe que um prognóstico é apenas uma conjectura do que pode ser. Eles não são profetas do Senhor, e eles não vão dizer, assim diz o Senhor. O máximo que eles farão são conjecturas, que pode acontecer ou não. E se acontecer, o Senhor vai cuidar de você. Você está assustado? Você está com medo? Você vai fazer o quê em 2022? Irmãos e minhas irmãs, para de ouvir um pouco esses prognósticos, essas provisões. Poupe o seu emocional. Esse tempo gasto nisso, dedica mais orando e dedica mais lendo a palavra. Você vai tirar muito mais lucro. É claro que eu não estou dizendo para você ficar alheio a essa sociedade afastada da presença de Deus. Não estou dizendo, se não saber o que está acontecendo, alguma notícia faz bem. Mas eu estou dizendo para aquelas pessoas fissuradas em boas novas, entre aspas. Porque boas novas
é a palavra evangelho. Isso que ele nos traz aos ouvidos não é boa nova. Produz medo, desespero. O que é que eu vou fazer em 2022? Eu vou te dizer o que você vai fazer. Você vai confiar no seu Deus. É isso que eu vou fazer. E é isso que vai fazer, que você deve fazer. É isso que nós devemos fazer. Confiar e esperar no nosso Deus Todo-Poderoso. Finalmente, terminando a nossa conversa. Estava tudo tão bem, né? Estava tudo tranquilo. Não faltava o pão para a viúva, para o seu filhinho. E nem para o profeta. Está tudo tranquilo. Eu não sei porquê. Mas, de repente, aconteceu uma tragédia. Ouça sobre essa tragédia. Com o profeta Elias e essa viúva e o seu filhinho. Depois disso, adoeceu o filho da mulher, da dona de casa. E a sua doença se agravou tanto que ele veio a óbito, ele veio a morrer. Então disse ela a Elias: que fiz eu, homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares meu filho? Lembra que essa mulher, ela era uma gentílica, ela não era uma judia. E ela estava perguntando ao profeta: você fez isso tudo para chegar aqui e cobrar o meu passado de pecado? É isso que você fez? Porque uma desgraça dessa agora aqui, meu próprio filho morreu. Você já perdeu alguém tão querido na sua vida? Um ente querido, especial? Eu imagino como você ficou. Deus me poupou desse sofrimento. Mas eu convivo com muita gente que não é poupada. E que tem sérios problemas até hoje de ordem emocional. Porque não deixou a dor vazar do seu coração. Ficar estacionado na dor. Se Deus levou, é porque Ele tem um propósito. Ele tem um plano. Já é tempo de nós crescermos em conhecer o nosso Pai. Mas com a morte desse filho, nem o profeta de Deus, Elias, entendeu o que estava acontecendo. Como você também não entenderia. Como eu também não entenderia. E o que o profeta fez? É o que todo profeta deve fazer. É o que toda profetisa deve fazer. É o que todo filho de Deus deve fazer. É o que toda filha de Deus deve fazer. Siga o bom exemplo do Marquinhos da Jaísa. Siga o bom exemplo de desafiar a igreja a levantar uma pessoa da cama. A Jandira. Porque nosso Deus, o recurso dele nunca acaba. Porque Ele é poderoso para ouvir as nossas orações. Então Elias foi lá e ele orou ao Senhor. E a oração dele foi o pedido para que Deus ressuscitasse o filho da viúva. Milagres assim que eu ouvi falar só no Novo Testamento. Jesus ressuscitou várias pessoas. O Pedro ressuscitou. Jesus, Pedro, os apóstolos, não tem problema com a morte. Não é um problema insolúvel. Não é nem o seu maior problema, morrer. Mas ressuscitar alguém no Velho Testamento, lá, exatamente, isso aconteceu. Diz o texto sagrado, e é verdade, que Elias orou 3 vezes. A semelhança de Jesus, orou 3 vezes também, né? Só que no caso de Elias, o Pai Todo-Poderoso, Elias, além de orar, ele deitou sobre sobre aquela criança 3 vezes. Levou lá para o seu quarto secreto e fez uma oração secreta. E quando ele fez a 3ª oração, a criança voltou a respirar. Glória a quem? Glória a Deus. Deus faz vida aparecer. Deus faz dinheiro aparecer.
Deus faz saúde aparecer. O que você acha que Deus não faz? O que você está duvidando que Deus possa fazer na sua vida? Está faltando fé, meu irmão? Faltando fé, minha irmã? Faltando oração, meu irmão? E nós precisamos ouvir o presbítero de Jerusalém mais uma vez. Elias era homem semelhante a nós, igualzinho a você. E ele orou repetidas vezes. E o Senhor o concedeu. E, na verdade, tudo acabou bem. E meu tempo também acabou ali. Últimas palavras para você fechar o seu 2021. Virar a página deste ano, porque agora ele pertence ao passado. Não fica preso ele mais não, deixa ele embora. E Deus está te dando a oportunidade de abrir, virar a página para frente, para um novo ano. E as palavras para você e para mim são: só Deus pode te sustentar. Só Deus pode te livrar. Mas preste bem atenção. Não busque o Senhor só quando as coisas estão difíceis. Não busque o Senhor só quando o caldo entornar. Não que Ele não é poderoso para voltar esse caldo para a vasilha, não é isso. Mas é porque os seres humanos e muitas pessoas na igreja, pessoas de Deus, têm esse mau hábito. Quando está bem, hoje eu vou ao culto, que eu estou bem. Levantei radiante, estou feliz, eu vou ao culto. Meus negócios não estão indo bem, a situação está difícil, eu estou desanimado, hoje eu não vou ao culto. Quem te disse que é para você fazer as coisas certas só quando você estiver com vontade e animado? Quem te disse? Você não é para ser guiado pelas suas emoções. Você é para ser guiado pelas suas razões. E você faz o certo porque é certo. Eu levanto todos os dias para trabalhar. Eu estou desanimado ou não? E muitas vezes doente. Eu vou trabalhar doente. Porque os médicos disseram que se você trabalhar doente, isso te ajuda a sarar. E finalmente, uma sabedoria hebraica para você e para mim. Provérbios 29, 1. Quem é repreendido muitas vezes e teima em não se corrigir, cairá de repente na desgraça e não poderá escapar. Pense nesse provérbio. E pensa no que Deus está falando com você. E que Deus seja louvado. Vamos falar com o nosso Senhor. Nosso Pai, não temos palavras para te agradecer